Tua presença é real. Hoje tem uma palavra sobre milagre. Quem veio buscar um milagre aqui nessa manhã? Quem está insistindo nesse milagre? Amém. Então hoje você vai receber em nome de Jesus. Hoje você vai levar em nome de Jesus o que você veio buscar. Porque quando nós levantamos hoje, quando nós abrimos os nossos olhos, nós corremos para cá. E a palavra hoje é sobre uma mulher que correu para manter o milagre dela. Então, nós vamos ler uma palavra. Hoje o texto é sobre 2 Reis, capítulo 4. Você que trouxe a Bíblia. A gente vai ler do versículo 8 ao 37. É o milagre através da insistência. Amém? Então vamos lá. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ela passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um homem santo de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. E disse ao seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? E Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e quando ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. E no ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Mas certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo, com os ceifeiros. E, de repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Porque hoje, perguntou ele, não é festa de lua nova e nem sábado? Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: olhe lá, vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora? Com o seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ele chegou, o homem de Deus no monte abraçou os pés dele.
Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não. Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar. Pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. E Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. E depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. Aleluia. E enquanto se estendia sobre ele o corpo do menino, começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Aleluia. Essa palavra é uma palavra de profeta é uma palavra de cura. É uma palavra que libera libertação, libera vida. Nesse texto a gente vê essa mulher, uma mulher rica, mas o fato aqui não é sobre a riqueza dessa mulher, é sobre a generosidade do coração dessa mulher. Essa mulher, ela morava lá nessa cidade de Sunem, e essa cidade era o caminho por onde esse profeta Eliseu passava. Se a gente for estudar assim mais a fundo, era o caminho para onde ele ia a um monte orar. Aonde Elias orava e aonde ele também orava. Então, quando ele estava fazendo as missões dele, ele passava por aquela localidade. E essa mulher, ela nota Eliseu passando várias vezes. Eu imaginei assim, porque eu entro na palavra, assim, eu imaginei que ele passava e ela da casa dela, ela via ele. E ela se comove, ela ficou comovida. Quando ela viu aquele homem passando, um homem que trabalhava na obra, e ela amava a obra do Senhor. E ela se comoveu, ela viu o esforço de Eliseu. E ela convida ele para fazer uma refeição na casa dela. Essa mulher, ela quis abençoar esse homem. Eliseu tinha muito. Eliseu tinha poder, unção de Deus, santidade. O que ele pedisse, ela sabia quem ele era. Deus dava para ele. Mas ela achou uma brecha para entrar na vida dele, para atrair a atenção dele, que era a necessidade de ter um lugar para fazer as refeições e para dormir, para descansar. E criou entre ela e o marido, entre ela, Eliseu, o marido, um laço de amizade. E cada vez que ele passava pela cidade, ele fazia as refeições na casa dela. Só que essa mulher, se a gente for ler o texto aqui, a gente vê que não foi de primeira que ela foi lá, porque depois de um tempo ela conheceu ele, ela deu um tempo para que ela conhecesse ele. E eu me lembrei do último Aliança Mais, quando o pastor Canté contou aquela história,
Quem se lembra aqui do homem que lia? O homem que estava escrevendo um livro. Ele estava escrevendo um livro da vida do servo que ia para a casa de Deus, porque ele queria ver o exemplo daquele homem, para ver se valia a pena seguir a Deus. E essa sunamita, ela coloca ele para dentro da casa dela e ela vê que é um homem santo, um homem de caráter, um homem que respeitava, um homem de Deus, um homem cheio da presença do Senhor Jesus. E ela aprendeu a admirar aquele homem. E nasceu entre eles uma verdadeira amizade. E para que ele se sentisse mais à vontade, ela chama o marido dela e fala: vamos construir uma parte aqui na casa, um quarto, para que esse homem ele tenha o lugar para ele descansar. Ela começou a honrar. Ela honrou aquele homem. E o milagre daquela mulher ia ser muito grande através da honra que ela fez àquele homem. Através da honra a um profeta do Senhor. Eu não tenho certeza, mas em Mateus 10, 40, diz que quem recebe vocês como homens e mulheres de Deus, recebe a Deus. Então essa mulher recebia quem na casa dela? Deus. Deus estava lá. E enquanto essa mulher honrava Eliseu, os milagres, o milagre dela Deus estava trabalhando, Deus estava trazendo sobre a vida dela. E os princípios nossos como cristão é honrar a nossa liderança, honrar as pessoas que Deus coloca para caminhar, porque Eliseu passou a caminhar, passou a estar ali. Essa mulher não fez nada por interesse, ela não tinha interesse nenhum quando ela honrou Eliseu, quando ela construiu aquele quartinho. Ela não queria que Eliseu fizesse uma campanha de oração na casa dela, mas ela estava honrando o profeta de Deus, por amor à obra, por amor a Deus. E quando a gente faz isso, Deus começa a dar presentes, começa a trazer à existência para nós coisas que a gente acha que já estão perdidas, coisas que já não existem mais. E Eliseu viveu ali, passava por aquele lugar e fazia as refeições dele. Mas um dia Eliseu voltou a Sunem, lá na cidade, e se hospedou lá na casa dela. E ele estava muito assim com uma gratidão pela vida daquela mulher. Porque aquela mulher aliviava a sede, a fome. Ele tinha um lugar para descansar aos pés. E ele falou para o servo dele, Geazi: vai lá e pergunta o que a gente pode fazer por ela. Nós precisamos retribuir a gratidão do coração de Eliseu, porque aquela mulher honrou ele. E Geazi pergunta para ela, mas ela fala: não, eu não preciso de nada, a minha família cuida muito bem de mim. E nós assim também fazemos isso, né? Quantas vezes a gente faz assim, ó? Eu faço a obra, e a gente faz mesmo. A gente faz por amor a Deus, né? A gente vem aqui, a gente faz tudo porque é por amor, é gratidão, nós temos gratidão a Deus. E a gente vem aqui, a gente faz por amor, não é por interesse. É por amor, porque um dia nós já tivemos, já pegamos o nosso milagre. E se nós estamos aqui, é porque nós estamos correndo para manter ele. E essa mulher, ela fala: não, eu não preciso de nada, eu faço por amor. Só que Deus é assim, Ele também faz. Ele também presenteia, Ele também traz os milagres sobre a nossa vida. A gente fala assim: eu não quero nada em troca, né? Mas Jesus vai abençoar de qualquer jeito, porque Ele é Deus. E ela não pediu nada, mas quem caminha com Jesus é impossível não ser abençoado. E ela estava caminhando com Ele. E, enfim, Geazi
ali fala que ele chega lá para Eliseu e fala, ó, ela não tem filhos, e o marido dela é idoso. E eu lendo isso aqui já estava no coração dessa mulher, mas ela tinha enterrado esse sonho. Ela tinha enterrado esse sonho porque ela era estéril e o marido era idoso. Por isso que quando ele chega e fala para ela, ele profetiza sobre a vida dela. Eliseu disse, ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. E ela fica totalmente assim, olhando para ele, não, sem fé nenhuma, porque humanamente é impossível. Tem coisas para nós que é impossível, mas para Deus é possível. Tem coisas para nós que é muito difícil, mas basta uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Então nós temos que tomar posse dos milagres. Deus deu é nosso. Deus deu o teu filho na casa dele, é teu. O diabo não vai levar para fora. Ele não vai tirar a alegria. Ele não vai roubar os sonhos. E ele tenta fazer isso, porque ele tira a fé daquela mulher. Aquela mulher ficou olhando para aquele homem e pensando, como que eu vou ter filho? Meu marido já é um senhor, já é de idade. Eu não posso ter filhos. Mas Deus é o Deus de milagres. E essa mulher engravidou. E no ano seguinte ela teve um filho. Só que, como que se mantém? Olha só, a nossa vida. Eu peguei a minha vida, a nossa vida, de todo mundo aqui. Todos nós somos um milagre de Deus. Porque para nós estarmos aqui hoje, nós já somos um milagre de Deus. Nós estamos aqui lutando e guerreando para que esse milagre permaneça. E o milagre dessa mulher, um dia, ficou doente. E o marido lá, com esse menino lá, que era o filho dela, ele sabia quem era aquela mulher. Ele sabia da fé da mulher dele. E falou, leve o menino lá. Falou para o servo dele, leve lá para ela, que ela vai saber o que fazer. O que essa mulher fez? Ela colocou o filho dela no colo. O que é o colo? Joelho. Oração. O que falta? O que está acontecendo assim, na nossa vida? Na nossa vida, como que nós mantemos as coisas? No joelho, na oração, na consagração. E essa mulher, ela segurou o quanto ela pôde, no joelho, na oração. Mas aconteceu desse menino morrer. E o que ela fez? A morte aqui, ela não precisa ser uma morte física, ela é uma morte espiritual. Quantas pessoas nós seguramos no colo? Quantas pessoas nós estamos, aqui tem discipuladores, tem líderes, todos nós aqui estamos trabalhando para Deus. Quantas pessoas nós temos segurado no colo, no joelho? E às vezes nós olhamos e a pessoa, a gente olha e os nossos olhos está morta espiritualmente, desistiu de tudo. Quantos projetos, quantos sonhos nós seguramos no colo? Quantas famílias, quantas mulheres seguram o marido no colo? E maridos fazem a mesma coisa. E essa mulher, ela viu que quando saiu da mão dela, o que ela fez? Ela correu, pegou o menino e deitou na cama, levou no quarto, o quarto onde ela recebeu a bênção. O quarto onde veio sobre ela a profecia que ela teria o milagre. Ela sabia o que ela tinha que fazer. E ela foi lá e deitou o menino naquela cama. E chamou um servo e falou, corra. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Corra para a casa de Deus. Corra para os pés do Senhor. Corra para que o diabo não tome o que é teu, o que Deus te deu. Mantenha a promessa, mantenha o milagre. Porque quando está em Deus é uma coisa, Ele cuida, mas quando vem para nós, é nós que mantemos Ele.
nós mantemos ele na oração, na presença do Senhor. E essa mulher correu. E ela não parou em lugar nenhum. Ela tinha uma direção para onde ela tinha que ir. E quando Geazi viu essa mulher se aproximando, porque ela foi atrás do profeta, o profeta não se encontrava na casa dela. A gente tem que correr para a pessoa certa. Não adianta correr para todo lado, ficar se batendo. Não adianta bater a cabeça. Nós temos a direção. Deus já deu a direção. Então a gente sabe para onde que a gente tem que correr. Não adianta a gente parar no caminho e ficar falando para um, falando para outro. Ninguém tem a solução a não ser Deus. A não ser quem liberou a profecia e a palavra sobre nós. Amém? E ela corre sem olhar para os lados. E quando ela está chegando, Eliseu vê ela, de longe avista ela. E ele fala para o servo Geazi, vai lá e pergunte para ela se vai tudo bem. E o que ela fala? Vai tudo bem. E estava tudo bem? Não estava tudo bem. Mas adiantava ela reclamar para todo mundo? Não. Não adiantava. Porque quem tem o milagre, quem tem a palavra para liberar sobre nós é Deus. Então ela tem que ir no lugar certo. Ela tem que ir na pessoa certa. A gente tem que procurar caminhar com pessoas que caminham, que pegam a nossa luta, que pegam a nossa guerra, que andam com a gente, que oram pela gente, que liberam palavra de ânimo, liberam profecias, corre para o pastor, corre para o discipulador e fala, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. O diabo está querendo roubar o meu milagre. O diabo está querendo roubar os meus sonhos. O diabo está querendo roubar os meus projetos. O diabo quer roubar a minha família. Não adianta a gente parar no caminho e reclamar para um, para outro, não vai resolver. Deus, a casa, ela deixou o filho aonde? No lugar de oração. Ela deitou o filho no lugar de oração. A gente tem que aprender a deitar no altar. A nossa família, os nossos filhos, lugar de oração. Lugar que é liberado profecia. Lugar que é liberado a palavra. Lugar que é liberado cura. Lugar onde tem libertação. Lugar onde tem pessoas preparadas para ensinar e para falar, eu te ajudo, é assim. E essa mulher chegou lá, e quando ela chegou, mesmo assim sabendo que ela estava indo na pessoa que tinha liberado para ela, ela ainda falou assim, ainda tinha uma dúvida aqui, ó, porque é fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, é fácil adorar a Deus quando a casa está indo tranquilo, quando os filhos estão bem, quando está tudo muito bem. Está tudo muito bem, se consegue orar, se consegue adorar. Mas e quando tem morte? E quando tem dor? E quando tem doença? E quando o filho tem enfermidade? E quando alguém que você ama muito está enfermo? Não é fácil. Não é fácil para ninguém. A gente tem que se esforçar muito. E essa mulher, ela se esforçou, só que ela falou assim para ele, acaso eu lhe pedi um filho, meu Senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Porque no meio da caminhada acontece de haver um desânimo. E o diabo, ele é assim, se ele conseguir te oprimir, ele consegue te parar. Então ele vai trabalhar. E ele é bom nisso. Ele trabalha muito bem, ele oprime a pessoa. Ele lança setas, ele lança a palavra, porque ele sabe quem somos nós em pé, diante de Deus. Ele sabe quem é o Deus que nós servimos. E ele sabe que se nós se colocamos em pé, porque guerreiro luta em pé, ele sabe que ele tem que correr. Ele sabe que ele tem que soltar. Por mais que ele teime, ele tem que soltar. Porque ele já perdeu
Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nas mãos de Deus tem a carta como nosso dono. Ele é o nosso dono, nós somos dele. E Eliseu fala para Geazi, deixe ela está angustiada. Quantas vezes nós chegamos angustiados até a casa do Senhor? E às vezes alguém como Geazi entra assim e fala, vai orar, é fácil falar assim, vai orar. Vai, se vira, vai fazer alguma coisa, você não ora, você está fraco. É muito fácil quando o problema não é na nossa casa. É muito fácil fazer isso, mas quando é na nossa casa, quando mexe com o que é da gente, não é fácil. É na força mesmo, é na garra, é pela misericórdia, é pela graça, é Jesus na nossa vida. É Ele que pega a nossa mão e nos arrasta, e nos coloca de joelho, porque Ele sabe que a oração move e toca o céu, toca o coração de Deus. E Eliseu deixa que ela chore e pergunta para ela, e ela conta o que tinha acontecido. E Geazi vai na frente, mas nada acontece até que Eliseu vai com ela. E essa mulher, quando ela chegou nele, ela insistiu. Olha a insistência. Olha como que o milagre vem através da insistência. Essa mulher chegou e falou, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não volto para casa, se o Senhor não for comigo. Tão certo como vive o Senhor, eu não volto para casa sem a cura, sem a libertação, sem o milagre. É assim. É nessa fé que a gente tem que ser. O reino de Deus é tomado à força, na violência. Não pode ser chorando, não pode ser se lamentando. É na guerra, é na briga. Por isso que a família também, você que entende, você que está brigando pela tua família, é na guerra, é na força. É na sexta-feira aqui na reunião de libertação, na briga mesmo. É na briga. É no domingo se enchendo da presença do Espírito Santo para suportar. E Eliseu vai lá, um homem de fé, porque através de Eliseu se gerou um milagre, através da fé de Eliseu, se gerou um milagre na vida daquela mulher, e através dela, através dele, aquele menino ia ressuscitar, através dele os sonhos dela iam ressuscitar. E Eliseu entra no quarto, fecha a porta e ora. Amém? Entra no quarto, fecha a porta e ora. Entra no quarto, tá dando para entender? Entra no quarto, fecha a porta e ora. E requer da mão do diabo a vida, o sonho daquela mulher. O sonho daquela mulher que estava sendo tomado, a força dela. Porque onde há morte espiritual, o diabo toma a força. Mas Eliseu vai lá e ensina aquela mulher. É assim, é na fé, é tomado a força das mãos do diabo. É meu, Deus me deu, é meu. E aquele menino volta à vida. E quando nós estamos assim, o que nós fazemos? Dobramos o nosso joelho. Quando acontece alguma coisa que sai do controle, não dá certo, a gente vai para a porta, vai para dentro do quarto, fecha a porta e ora. Vai no lugar certo, aonde tem um homem e uma mulher de Deus, que vai liberar uma palavra, que vai orar, que vai entrar na brecha. Essa palavra, ela traz assim para a gente refletir assim, como que nós estamos fazendo? Nós estamos insistindo com Deus? Ou a gente está desanimado? Porque diante das circunstâncias, diante do que os nossos olhos veem, como que nós estamos? A gente está brigando? Ou a gente está sentando, olhando e falando, não tem mais jeito?
Não tem mais o que fazer. Tem sim. Enquanto a vida, tem sim. Enquanto a vida, a esperança, há Deus trabalhando. Nós temos que insistir com Deus e não desistir do nosso milagre. Eu vou chamar a banda para subir aqui. Porque hoje eu quero fazer uma pergunta. Hoje Deus quer liberar a cura neste lugar. Deus libera a cura, Deus libera os sonhos, o que foi roubado, o que o diabo tem roubado. Seja projetos, sejam planos, família, sonhos que foram engavetados, coisas que não deram certo, e porque não deram certo a pessoa pensa, nunca mais eu vou voltar a lutar por aquilo, porque não vale a pena. Hoje Deus está dizendo através dessa palavra, vale a pena. Vale a pena. Nessa igreja tem uma fonte. Tem uma fonte, tem um rio que corre. E vocês precisam tocar esse rio. E esse rio a gente toca através da oração. A gente toca nesse rio, a gente toma essa água, a gente se refresca. Com os joelhos no chão, com intimidade com Deus. A gente busca, a gente pega a força do inimigo que é nosso. Porque foi Deus que nos deu. Não deixe, não olhe para a situação e ache que acabou, porque não acabou. Hoje Deus diz, não acabou. Você está no lugar certo, você correu para o lugar certo. Você não olhou para o outro lado. Você se levantou e falou, hoje eu vou para a casa de Deus. Eu não vou olhar para os lados, como a Sunamita fez. Eu vou correr para lá porque eu vou buscar. Eu vou buscar lá a cura. Eu vou buscar a libertação. Eu vou buscar o que eu preciso para a minha vida. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Quem nessa manhã está assim? Sabe, eu aprendi uma coisa. Quando a gente se move, o mundo espiritual se move a nosso favor. Se você precisa desse milagre, se o diabo, se o inferno tem tentado tomar, você que está em casa também pode fazer essa oração. Pode dobrar os joelhos. E se você sentir no teu coração de falar, Jesus, eu preciso, eu não quero deixar. Eu não quero que o inimigo engavete os sonhos e coloque um cadeado. Hoje Jesus destrava. Hoje Jesus libera. Hoje Jesus libera a cura, libera a libertação. Hoje Ele libera os sonhos, os planos que estavam engavetados. Povo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.